Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Profetas de todo mundo têm dito que o Brasil tem um papel fundamental no final dos tempos. Bom, eu quero te convidar a ficar aqui até o final desse vídeo, porque eu tenho excelentes notícias sobre o Brasil, sobre o mundo espiritual, que dizem respeito ao propósito de Deus para o final dos tempos. Tá bom? Bom, eu quero começar falando que profetas de todo mundo, eu tenho viajado, tenho recebido muitos amigos, pessoas que realmente têm intercedido pelas nações. Muitos profetas têm dito que o Brasil tem um papel fundamental no final dos tempos. E eu quero começar falando sobre o crescimento do Evangelho. Gente, enquanto em muitas partes do globo o Evangelho está enfrentando guerras terríveis, por exemplo, esfriamento das igrejas que se fecham. A Europa, por exemplo, é um continente pós-cristão que precisa ser reevangelizado. A América, os Estados Unidos ainda tem muita gente que resiste, a este avanço de uma cultura sem Deus, mas o fato é que as igrejas estão esvaziando. Os jovens estão deixando de ir nas igrejas e aqui no Brasil está acontecendo exatamente o contrário, gente. As igrejas estão cheias, jovens, adolescentes, crianças com sede de Deus, buscando o Evangelho, e eu creio que Deus tem um grande propósito, e os profetas falam sobre isso, de fazer do Brasil um celeiro de missionários em todo o mundo, gente. Olha, eu confesso para vocês que estou vivendo o melhor momento de toda a minha história como pregador, como pastor, e tenho percebido como vivemos debaixo de uma nuvem, de uma unção, de avivamento, e a consequência disso é salvação de pessoas, é salvação de almas. Gente, eu não me lembro a última vez que eu preguei e que realmente não houve salvação, seja nos domingos na Ignite Church, seja nos lugares por onde eu passo, pregando, sempre as pessoas estão se entregando para o Senhor, e isto é cumprimento das profecias, porque antes da volta de Jesus ainda tem milhões e milhões de pessoas para serem convertidas, para se entregarem para o Evangelho, e o Brasil está ocupando um papel fundamental para isso tudo, amém? E tem outro detalhe, hoje nós temos brasileiros no mundo inteiro, e muitos desses brasileiros no mundo estão hoje se tornando esses missionários, não de maneira oficial, mas de maneira indireta. Deus está espalhando os brasileiros pelo mundo para poder levar a palavra de Deus e trazer o fogo, trazer aquela paixão da pregação para todos os lugares. O segundo aspecto que eu quero citar é a respeito do crescimento da economia. Olha, eu me lembro que há 20, 30 anos atrás, quando eu ouvi a Cindy Jacobs dizendo que o Brasil traria ciúmes para os Estados Unidos por conta do seu crescimento econômico. Aí você vai dizer assim, pastor, mas como assim? O Brasil está enfrentando dificuldades na economia. Pois é, meu querido, eu quero que você saiba que os economistas estão falando que o viés do mundo inteiro é um viés de recessão. O mundo vai passar por uma recessão por conta de todos os enfrentamentos, da pandemia, das crises nas cadeias de produção que vieram como consequência das guerras que estão acontecendo. O mundo vai viver uma recessão e todas as consequências da recessão virão também. Mas nós sabemos que o FMI acabou de publicar um relatório falando do crescimento do viés do Brasil. Então, ou do viés de crescimento do Brasil. Enquanto muitas nações estão enfrentando a recessão, o Brasil está já começando a ter crescimento econômico, inclusive neste ano, Então, os índices de desemprego estão caindo, muitas pessoas estão obtendo emprego depois da pandemia. Tivemos um momento difícil, mas
a economia já está respirando. Então, o Brasil está debaixo, gente, de uma bênção de Deus, porque tudo que acontece no mundo físico tem a ver com o propósito. Quando Deus fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer naquele lugar. Nós temos no Brasil muita gente orando, muita gente clamando, muita gente pedindo que Deus intervenha de maneira sobrenatural. E, consequentemente, nós vemos o Brasil passando pela crise e passando com um viés positivo, com um viés de crescimento, a ponto do próprio FMI declarar que o Brasil, na América Latina, é o país de melhor viés de crescimento, e o Brasil, de fato, vai passar pela crise, e eu creio que com o propósito de Deus de usar o Brasil no final dos tempos, nós vamos ter um crescimento muito positivo para que a igreja continue a expandir, para que as pessoas continuem a ser enviadas pelos 4 cantos da terra para pregar o evangelho. E tem outro detalhe também, gente. Na América Latina, se você pegar a situação das nações ao redor, o Brasil está muito melhor do que todas elas. Bom, se nós pegarmos também a própria questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, que afeta diretamente, né, a produção dos grãos, e a Ucrânia e a Rússia acabam exportando, né, a Rússia fertilizantes, a Ucrânia grãos. Quem se torna o país que vai alimentar o mundo? O Brasil já é o 3º maior produtor de grãos do mundo, mas com esse viés de guerra que ainda pode perdurar algum tempo, o Brasil acaba sendo também o celeiro não só do evangelho, mas o celeiro de alimento para o mundo, gente. E o nosso agro está arrebentando, está bombando, cada vez mais a tecnologia melhorando a qualidade das nossas colheitas, muitas vezes 3 colheitas por ano. Gente, o Brasil tem um papel profético muito importante, mas muito importantemente mesmo para as nações do mundo, e ocupa um papel fundamental no final dos tempos. Mas eu quero então dizer para vocês que tem um terceiro aspecto que eu acho muito importante para que o Brasil exerça esse papel, né? Esse papel preponderante no fim dos tempos, que é o avivamento. Gente, você sabia que nós estamos, esse ano de 2022, nós estamos no ano do Shemitah? Começou em setembro do ano passado e vai até setembro de 2022. E o ano do Shemitah, eu já tenho vídeos falando sobre isso, mas o Shemitah era o ano em que a terra deveria descansar, né? Deus estabeleceu 6 dias para o homem trabalhar, o 7º, o Shabat, ele descansava. Mas Deus também deu o Shemitah, que é o descanso da terra. E quando o povo não cumpria isso, o que acontecia? Vinha recessão na economia. Mas quando o povo estava obediente, andando de acordo com a vontade de Deus, o que acontecia? Deus abençoava, trazia. No Shemitah era também um ano de renovação, era um ano em que as dívidas eram perdoadas, e sobretudo depois de 7 Shemitahs vinha o jubileu, né? No hebraico o Yovel. E no jubileu, as pessoas que tinham perdido as suas terras, as famílias que perderam suas terras, recobravam, aqueles que tinham dívidas, as suas dívidas eram perdoadas, porque o jubileu era como se Deus estivesse dando uma nova oportunidade para a nação de Israel. Mas pasmem, gente, nós estamos no ano do jubileu, e agora, no dia 7 de setembro, nós estaremos comemorando no Brasil 200 anos da independência do Brasil. Ou seja, é o 4º jubileu da independência do Brasil. Jubileu fala do quê, gente? Jubileu fala de restituição. Jubileu fala de bênçãos. Então, o que pode determinar se o Brasil passará por bênçãos ou enfrentará o juízo e o julgamento do Shemitah?
O que pode determinar isso é o avivamento. E o avivamento significa arrependimento das pessoas, do povo de Deus, é o clamor do povo de Deus, é o povo de Deus voltando para a palavra de Deus, buscando ao Senhor, crendo que o Senhor é maior do que tudo, do que todos os inimigos espirituais, crendo que o Senhor pode mudar a nossa sorte. E quando isso acontece, nós estamos não só no ano de Shemitah, que é um ano de abalos, mas é também um ano que culmina com a restituição, principalmente quando é no jubileu, com a restituição de todas as coisas. Então eu quero declarar e profetizar aqui, meus irmãos, que este ano ainda nós veremos na nação brasileira, para que se cumpra o propósito de Deus do Brasil ser uma nação que envia missionários para o mundo, uma nação que envia avivamento para o mundo. Nós vamos buscar a Deus para que haja um grande mover de quebrantamento, de arrependimento, de intercessão pela nação brasileira, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Brasil, para que todos os levantes do inferno, os principados e potestade, não impeçam o mover de arrependimento, de avivamento e de liberdade, para que preguemos o evangelho do Senhor nos 4 cantos da terra e também na nação brasileira. Queridos, este ano nós teremos no dia 7 de setembro, lá na IA Church, vai ser na verdade um evento do Conselho Apostólico, quando nós vamos celebrar de verdade o jubileu da nação brasileira, no dia da independência. Eu quero convidar a todos vocês, eu vou colocar aqui na descrição o endereço da igreja e também a data será de 7 de setembro, mas daqui para lá eu quero que você tenha a consciência, interceda, compartilhe esse vídeo, que nós estamos debaixo de um chamado profético, que muitos profetas de várias nações do mundo dizem que o Brasil seria a nação levantada nos últimos dias para pregar o evangelho e levar o avivamento para todo mundo. Gente, muitas pessoas vêm, pastores, profetas, pessoas que viajam o mundo inteiro, têm reconhecido um grande mover de avivamento na adoração, no louvor, na pregação do evangelho. O Brasil está expandindo a palavra de Deus, então eu quero declarar e profetizar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que o chamado de Deus para a nação brasileira de redenção da terra, de redenção das maldições, mas também de redenção de vidas, esse chamado será exercido e completado, porque o Senhor é Rei das nações, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, meu querido, toma posse, porque este privilégio, esta unção de redenção, de libertação, de jubileu, é para você, é para a tua família, para os teus negócios, é para a igreja do Brasil, é para a terra brasileira, é para o povo brasileiro. O que está acontecendo está debaixo do propósito de Deus, mas a igreja precisa orar, porque cabe à igreja, aqueles que discernem os tempos, as estações, o que está acontecendo no mundo espiritual, cabe à igreja agir e buscar a Deus, para que o Senhor se incline para nós e nos favoreça e nos abençoe e traga as bênçãos dos jubileus que está para acontecer no dia 7 de setembro, o 4º jubileu da nossa independência. Basta dizer uma coisa: o último jubileu foi entre os anos 72 e 73, quando o Brasil viveu um crescimento econômico extraordinário, no chamado milagre econômico. Eu creio que nós vamos viver um grande mover de avivamento, de salvação, mas também de expansão da economia, onde o Brasil continuará sendo o país que vai ter resposta para as necessidades do mundo, mesmo que o viés do mundo seja um viés de recessão. Para o Brasil, Deus tem esse chamado, eu creio. Se você crê também, eu queria te pedir que você comentasse aqui, que você curtisse e, sobretudo, que você enviasse esse vídeo para que o povo de Deus
Ore da maneira correta. Não vamos orar com medo, com temor. Ai Deus, olha, o diabo está fazendo isso. Olha como Satanás está invadindo a igreja. Vamos orar com uma visão de vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Tome posse, meu irmão. Tome posse, você que é um pastor, que é líder de igreja. Vamos clamar a Deus e vamos pedir para que Deus intervenha na nação brasileira e que o Brasil possa ser aquilo para o qual Deus chamou, uma nação vocacionada para alimentar o mundo, não só com o alimento físico, mas também com o alimento espiritual. Amém? Estamos num ano muito importante. A igreja precisa se posicionar e orar a Deus para que o Senhor ponha a mão sobre a nossa nação. E para um bom entendedor, uma palavra basta, e como diz as Escrituras, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Olá, meu querido e minha querida, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Mas eu também quero te fazer um convite. Eu estou preparando alguns cursos para edificação da sua vida e eu gostaria muito de convidar a preencher uma pesquisa super simples para que eu saiba exatamente quais os temas que você se interessa para conhecer da Bíblia. É muito simples. Para você participar disso, basta você clicar no link aqui embaixo e você terá acesso à pesquisa. Muito obrigado, um beijo no seu coração.